Hoje nós temos essa oportunidade de estar com vocês através dessa videoaula e a gente queria aproveitar para retomar um pouquinho dos conteúdos anteriores, para observar algumas dúvidas que vocês estejam tendo, principalmente nos exercícios, né? E para a gente poder caminhar, para a gente poder sentir como é que vocês estão, né, enxergando, acompanhando as videoaulas, o desenvolvimento dos exercícios, como é que está sendo, né? E é para isso que a gente criou esse momento hoje com vocês. O que vocês podem dizer, pessoal, desse momento das aulas que estão acontecendo, das videoaulas que eu estou encaminhando para vocês, que a Inês está passando através da nossa plataforma? O que vocês têm achado? Como é que está sendo isso para vocês? Professor, até agora, todas as aulas que você passou, eu entendi tudo certinho, eu tô entendendo. O único problema que eu tô tendo é com história não história antiga, das aulas de quando eu não tinha entrado na escola, sabe? Entendi. Ó, umas 2 semanas atrás, teve alguém que me pediu, né, uma orientaçãozinha a respeito da parte anterior. Foi você? Deve ter sido eu, porque eu não tô entendendo bem nessa parte de idade média alta, idade média baixa. Era na parte presencial. Eu acho que você não chegou a acompanhar essas aulas, né, ô Vitor? Não, eu entrei atrasado, entrei em fevereiro, se não me engano. Isso, eu fiz um outro vídeo, se você conseguir acessar o canal, eu fiz um outro vídeo só para responder esse pedido, né? Acho que era Marli que me enviou a questão, alguém com o nome de Marli, não sei se era mãe de alguém, alguma coisa assim. E eu fiz um outro vídeo, um vídeo de pouco mais de 14 minutos, que retoma a parte inicial lá dos impérios antigos, né? Vai falar lá do Império Carolíngio, do Império Bizantino, né? E os principais impérios antigos, o Império Romano, né? Que foram os principais impérios antigos antes da gente chegar na Idade Média propriamente, que é o caminho que a gente tomou agora já para as videoaulas, tá? Então tem esse videozinho lá, são 14 minutos, né, um pouquinho mais de 14 minutos, que dá uma geral nesse início. Inclusive a pessoa falou, professor, até a página 65 eu não acompanhei e tal. E aí eu fiz esse videozinho, tá? E lá tem uma retomada bacana, né? Só que assim, só para você entender, o que era básico nos impérios antigos é o seguinte, eles tinham algumas características muito particulares. Primeiro, todos eles, sem nenhuma exceção, lutavam pela conquista de novas terras, né? Porque assim, eles eram marcados por muitas guerras, porque a forma como eles tinham de aumentar suas terras, de expandir o seu império, de aumentar o seu território, era só entrando em guerra com o povo que morava naquela terra e quem vencia ficava com a terra do outro, entendeu? Então, o que eles faziam? Eles meio que usavam a guerra para aumentar o território. Beleza? Está me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Seu canal, qual o nome do seu canal? Só para eu saber? Eu acho que ele está com Tato FR. Tá bom, obrigado. Depois daqui eu vejo o vídeo de lá. Isso. Aí o que acontece, Vitinho? Só para não te deixar na mão, antes de você ver o vídeo, era básico o quê? Os caras, eles usavam a guerra para ampliar o território, tá? E aí o que acontece? Era basicamente uma regra das guerras daquela época. Você entrava em guerra, o povo vencedor ficava com a terra do outro, do perdedor, e os soldados que por acaso sobrevivessem se tornariam escravos do povo vencedor, né? Então, a forma que eles tinham de ampliar território, de aumentar, né, o seu espaço, a sua terra,
era a conquista, a guerra de conquista. Né? E outra coisa que era muito marcante em todos esses impérios antigos, que você não pôde acompanhar, era os problemas de sucessão. Né? Por exemplo, morria lá o patriarca. Vamos pegar um exemplo do Império Carolíngio, por exemplo. Se você pegar o principal imperador carolíngio, foi Clovis. Se você pegar, depois da morte de Clovis, que era o principal imperador, o império se dividiu. Né? Porque aí os filhos começaram a brigar para ver quem ia ficar no comando do império. E aí acabaram dividindo. Um filho ficou com uma parte, outro filho ficou com outra parte. Aí ficou o Império Carolíngio do Norte de um lado, o Império Carolíngio do Sul do outro. Então, o que acontece? O que o pai tinha feito, todo o esforço para construir, para unificar, os filhos dividiram, entendeu? E quando você divide, o que acontece? Quando você divide, automaticamente o império se enfraquece e fica mais fácil de ser derrotado. Né? É o que aconteceu com o Império Romano, por exemplo. O Império Romano era o grande império da antiguidade, né? Super conquistador. O que aconteceu foi que, de repente, quando César Augusto, lá, o grande imperador, que depois deu até título, né, ao rei, o que acontece? Quando ele deixa o governo, simplesmente os filhos dividem lá Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente, e aí tudo que se divide em termos de império, tudo que tem duas administrações, duas formas de organização, divide e fica muito fácil de derrotar. Né? E aí foi onde a maioria desses impérios acabou caindo. Mas se você tiver a oportunidade, acesse lá o vídeo, vai ter um resuminho completo dessa parte inicial, que alguém me pediu há umas 2 semanas atrás. Beleza? Ok. Pessoal, das 2 últimas aulas, por exemplo, que nós começamos a respeito do renascimento, alguém teria alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa, principalmente sobre os exercícios? A minha dúvida seria, renascentismo seria alguns, como é mesmo o nome? Intelectos que começaram a tentar resgatar a cultura, porque Certo. a igreja está meio que, entre aspas, monopolizando a cultura? Com certeza. É isso aí. Porque o que acontece? Por que se chama renascimento, moçada? Só retomando para a gente poder entender. Deixa eu abrir eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês e a gente vai acompanhando, tá? Só um momentinho. Só um minutinho e a gente já retoma. Aqui, ó. Eu estou na página 96 do material de vocês, tá? Quem quiser acompanhar, fica à vontade. Vou fazer um resuminho tranquilo, tá? Só para vocês entenderem. O que acontece? Por que se chama renascimento esse período da Idade Moderna? Porque durante o período medieval, que foi o anterior, né, até o final do século XIV, mais ou menos, começo do século XV, que é a fase final do período medieval, o que acontece? A igreja tinha um poder quase que absoluto sobre a vida das pessoas e controlava, inclusive, o que você aprendia, o que você podia falar, o que você não podia falar, entendeu? Lembra que numa das aulas eu até coloquei, né, que, por exemplo, o cara morria. Morreu. A igreja justificava da forma mais simples possível. Morreu porque Deus quis. Né? E por muito tempo, né, durante toda a Idade Média praticamente, essa justificativa de morreu porque Deus quis, colava, né? Agora, com o Renascimento, o que acontece? Não, a galera vai buscar uma explicação. Tá, Deus quis, mas alguma coisa falhou no corpo dele que fez com que ele morresse. E aí, algumas áreas, principalmente da parte da medicina, se você pegar o aspecto cultural também, foi muito influenciado. E aí, nesse renascimento, a partir do século XV, mais ou menos,
é que começam a surgir experiências, estudos científicos, estudos na área cultural, não é? Que começam a sair um pouco dessa visão simplesmente religiosa. Não estou descartando a visão religiosa, não é isso, tá? Mas o que acontece? É importante que haja reflexão, que haja pensamento crítico, né? Que haja, como você colocou, Vitor, a intenção dos intelectuais de um trabalho um pouco mais profundo, né? Daqui a pouquinho nós podemos falar um pouquinho das universidades, que foi aí a última parte que nós tratamos na última aula, né? Que muda muito, né? Sai daquele ambiente onde a igreja delimitava e monopolizava todos os tipos de conhecimento e passamos para uma época onde o conhecimento é buscado através da ciência, através dos estudos, através das observações, da experiência científica, né? E é uma mudança muito grande, não só porque quando você muda assim, saímos da Idade Média e fomos para a Idade Moderna, isso por si só não significa muita coisa. Agora, o que realmente muda, e isso tem muito significado, é a questão dos princípios, né? O princípio religioso era total na Idade Média. E já na Idade Moderna, ele não é descartado, mas ele é colocado em pé de igualdade ou no mesmo nível do que a ciência, do que a arte, a cultura, né? Que se desvincula um pouquinho do aspecto religioso e passa a olhar para o homem, a olhar para o ser humano. Inclusive nos exercícios é uma das coisas que mais aparece, né? Olhar para o ser humano. Essa é uma característica marcante do Renascimento. Né? Não olhar só para o religioso, não olhar só para o aspecto, vamos dizer assim, sobrenatural, né? Mas olhar para as qualidades do ser humano, coisa que durante a Idade Média, com a Igreja Católica dominando a parte cultural, você não tinha. Outra coisa que seria só para confirmar mesmo, teve uma questão que você passou, eu respondi, eu perguntava por que a Itália era um dos principais pontos de renascentismo. Eu respondi que a Itália tinha alguns pontos bem, como posso dizer, que contribuía para os intelectos, como Milão, Veneza. Isso, perfeito, é isso aí. Por causa dos, como é mesmo? Os financiadores. Isso, esses financiadores são os comerciantes. Porque o que acontece? Esse exercício, tem uma parte dos exercícios que eu pedi, se vocês quiserem acompanhar, está lá na página... Deixa eu colocar o número da página aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí, moçada? Na página 102 tem esses exercícios. Porque o que acontece? Observa comigo. Se a gente acompanhar o renascimento comercial, o que acontece? Surge uma nova classe social, uma nova categoria, chamada burguesia comercial. Eles são os comerciantes que enriquecem com a venda das suas mercadorias, mas tem um detalhe, que a gente pode ver bastante lá, principalmente na última videoaula que eu enviei. O que acontece? Esses burgueses, esses comerciantes, eles enriquecem, eles têm a grana do comércio, mas eles não são de linhagem nobre, vamos dizer assim, eles não são de famílias nobres. Então, o que acontece? Eles precisam achar um caminho, achar uma forma para se aproximar da nobreza, porque era importante, naquele período, estar próximo à nobreza. Já que você não tem um título de nobreza, eu não sou filho do imperador, eu não sou filho do rei, eu não sou conde, eu não tenho título de nobreza, eu preciso achar uma forma de me aproximar dessa nobreza. E a forma que os comerciantes, que os burgueses encontraram de se aproximar dessa nobreza foi exatamente financiar, patrocinar os artistas naquela época, que é o que nós chamamos de mecenato. Né? Lá na página 102 tem esse tipo de exercício. O mecena era o patrocinador do artista. Então, o que acontece? Vamos colocar como exemplo. Eu sou um burguês
e quero contratar um artista. O que eu faço? Eu vou lá, eu combino com ele vai trabalhar para mim. Então, o que eu proponho para ele? Uma das coisas que acontecia bastante, como a gente pode ver aí na página 102, né? Esse Juliano II de Médici aí. Ele pagou um artista, ele patrocinava um artista que tinha a obrigação de retratar, né, ele, a sua família, os feitos dele como comerciante marítimo, né, o sucesso das suas viagens, para trazer, através das imagens que o artista retratava, um tom de nobreza. Olha para a foto que tem aí na 102 para vocês verem. Né? Olha a forma como é colocada a imagem. A imagem tenta trazer nobreza para esse Juliano. Ele era simplesmente um comerciante. Olha lá, Juliano II de Médici. Ele era um comerciante que precisava, né, nascido na região de Florença, e ele precisava da nobreza, né? Precisava estar próximo da nobreza. Olha o retrato como é feito, ó. Vocês podem ver aí na tela. Não passa uma impressão de nobreza, de altivez, né? de importância e tal. Pô, esse cara deve ser importante. Né? E a intenção é exatamente essa, é retratar o comerciante, o burguês que contratou o artista como, como um cara nobre, como um cara que merece estar próximo da nobreza. Beleza? Uma coisa só para terminar mesmo as dúvidas, seria quem financia só financia por prestígio, correto? Sim, vamos supor, sim. Perfeito. Vamos supor, tem um burguês que vende comida, aí ele começa a financiar um intelecto para ganhar prestígio em política. Seria mais ou menos isso? Perfeito, perfeito. Se aproximar da nobreza, prestígio social, entendeu? Porque assim, o comerciante, o burguês no caso, ele não tinha prestígio social, né? Quem tinha prestígio social era a nobreza, era os religiosos do clero, né? Então o que acontece? Essa aproximação do burguês com o artista traz ele para perto da nobreza. Né? Porque os artistas eles vão fazer pinturas famosas, eles vão criar grandes poesias, né? Aquele momento, por exemplo, Shakespeare, se você pensar, Shakespeare viveu mais ou menos nessa época, né? Você já imaginou você contratar um Shakespeare para trabalhar para você, para escrever para você, para representar a sua família? Só um exemplo, tá? Você já imaginou você ter condição de contratar esse cara? O quanto ia ter de reflexo social isso? Pô, cara, o Shakespeare está trabalhando para a família do Luiz, velho. Que louco, hein? Né? Então, é uma questão de prestígio social mesmo, como você colocou. Só que é uma situação que não podia acontecer antes. Né? Porque o artista, na verdade, ele não tinha reconhecimento social ainda. Né? Lembra que nós falamos durante as aulas que a igreja ela proíbe um pouco disso. Né? A arte, na Idade Medieval, é apenas aquela arte ligada à religiosidade. Né? Pinturas religiosas, tudo que era feito em termos de arte era feito com o tema religiosidade. E já no Renascimento, não. Já no Renascimento, você exalta o homem, a figura humana. Né? Quando eu falo homem, não exatamente o homem, mas a figura humana é o que é exaltado. É aquilo que nós vimos na última aula, que eu vou até retomar nas próximas, que é o humanismo. Né? É a valorização das qualidades, a valorização das habilidades do ser humano, para dizer, olha, o ser humano é bacana, ele é capaz de criar coisas legais, ele é criativo, ele é pensante. Né? Essa imagem do ser humano pensante era, na verdade, a grande intenção do Renascimento. Né? E o Renascimento é interessante se a gente pensar, ele não é só artístico, né? Ele é comercial, ele é artístico na parte de literatura, poesia,
em todos os aspectos culturais, o Renascimento traz uma nova forma de enxergar. Uma nova forma por quê, Luiz? Uma nova forma simplesmente porque ele sai da visão religiosa, né? Ele deixa um pouco de lado a visão religiosa e passa a valorizar, né, o ser humano, passa a valorizar as qualidades do ser humano. Tá claro, Vitinho? Sim, sim, tá claro. Tranquilo? Uhum. Guilherme, tudo certo? Uma coisa só que eu vi aí, a visão do mundo seria, vamos supor, a visão do mundo dos renascentistas seria Isso. que deviam parar de meio que glorificar os religiosos e focar mais em cultura. E a visão do mundo dos religiosos seria de glorificar a igreja e meio que ignorar mais as partes dos humanos, seria mais ou menos Na isso? verdade, essa comparação é perfeita. Por quê? Enquanto, se você pegar, deixa eu achar a página aqui, peraí. Na página 104. Dá uma olhada aí, tá na tela para vocês. Ó, o que seria o humanismo, moçada? O humanismo é a valorização das qualidades humanas. Tá? Quando você exalta, por exemplo, se você pegar as pinturas da época, né, todas elas vão ter, por exemplo, o corpo humano. Né? Se você pegar as pinturas que retratam o físico humano, elas vão, a maioria das pinturas dessa época, das esculturas principalmente, vai valorizar o que? A questão muscular, os caras são feitos, né, na arquitetura não, desculpa, na exibição do corpo, eles enxergam, eles colocam o ser humano como um cara forte, né, representando imponência, saúde e tudo mais. Então, essa coisa de valorizar as qualidades humanas, isso é muito renascentista. Por quê? Até aquele momento, durante o domínio da Igreja Católica na questão cultural, o que acontece? Eles valorizam apenas o espiritual, apenas o religioso. Entendeu? Aí entra uma questão assim, está errado valorizar o religioso? Não, não está errado. Mas o que acontece? Na verdade, não era a intenção da igreja, a intenção dos religiosos, não era, na verdade, valorizar a Deus, por exemplo. Não era só um pensamento, vamos valorizar Deus e esquece o resto. Na verdade, era confortável para os religiosos naquela época. Por quê? Eles tinham um prestígio social, uma força social, né? A igreja recebia, por exemplo, muitas doações em dinheiro, chamadas indulgências, né? O cara fazia um pecado, por exemplo, eu fiz um pecado, eu traí minha mulher, por exemplo. Para pagar esse pecado, ele pagava em dinheiro, pagava em terra, né? Então a igreja se transformou na instituição mais rica da Idade Média, mais importante. Então não era só o que os religiosos não queriam perder, não era só questão de valorizar a Deus. Eles não queriam perder a importância, o prestígio, a riqueza que a igreja tinha. Então abrir espaço para o Renascimento significava, de certa forma, diminuir um pouco a importância, a força da igreja. Né? E por isso eles combateram tanto. Ficou, na verdade, uma disputa muito grande entre os renascentistas e a própria igreja. Beleza? Sim, tirando isso, eu entendi certinho. Mas agora melhorou? Sim, melhorou. Tranquilo. Tanto é que depois que o Renascimento se firma, né, se ganha espaço, as universidades vão mudar, né? Elas deixam de ter temas e ensinamentos apenas religiosos e passam a ensinar, como nós vimos, eu deixei lá no vídeo, nós vimos, eles passam a ensinar história, eles passam a ensinar matemática, eles passam a ensinar ciências que vão propriamente fazer as pessoas pensarem, refletir, né? Emitir opinião era uma coisa que
quase não se via naquela época, na época medieval, antes do Renascimento. Opinião era uma coisa que era muito raro e era limitado apenas aos grandes nobres e tal, né? E todas as opiniões eram sempre vinculadas à igreja. Já com o Renascimento, eles, além de ter essa mudança cultural, eles tinham também uma mudança intelectual, na forma de pensamento, na forma de expressão, né? Isso é bem importante porque caminha até hoje, né? O direito de expressão, a liberdade de expressão, né? Então, a partir dessa explicação que você disse, antes do renascentismo, tudo rodava em volta à igreja. Com Então, certeza. que Com chove, por certeza. exemplo. Durante toda a Idade Média foi assim, né? Aí, né, continuando, antes do renascentismo, a resposta de tudo seria Deus. Aí, após, seria aí que começou a ter estudos e começou a criação da maioria das coisas? Sim, perfeito. Não só a criação da maioria das coisas, eu diria mais do que isso, Vitinho. Eu diria assim, as ciências, a arte, a cultura, elas evoluíram muito no Renascimento por causa do incentivo, né? Veja só, se você é um cientista durante a Idade Média, você não é incentivado, ao contrário, você é reprimido. Né? Você é proibido de exibir as suas descobertas, você é proibido de falar sobre as suas novas descobertas. Então, o que acontece? É importante destacar que o renascimento da liberdade intelectual, liberdade científica, né? Liberdade estudantil, né? Educacional também, já que as universidades, principalmente, passam a ser comandadas por intelectuais e não mais por religiosos, né? Então a ideia é exatamente tirar o foco, né, da questão religiosa e dizer, olha, o homem é capaz de produções bacanas, o homem é capaz de criar coisas legais, né? E é uma situação que a Idade Média como um todo, não apenas a questão científica, mas toda a estrutura da Idade Média, se você acompanhar, ela é montada para manter a liderança e o controle total da igreja sobre a sociedade em todos os segmentos, né? Tanto é que os religiosos, os padres e tudo mais, eles ganhavam na sociedade uma importância em nível de igualdade com os cargos administrativos, né? Eles mandavam igual aos governantes, né? Praticamente. Ó, se você pegar aqui na página 103, quer ver? 96, essa que eu estou aqui. Ó. Renascimento foi um movimento no final da Idade Média que envolveu todas as transformações que contribuíram para a formação e o fortalecimento da cultura urbana. Por quê? Ó, aqui nos 3 pontinhos do para lembrar. Ó. Inovações tecnológicas que possibilitam o excedente agrícola que poderia ser comercializado, novas rotas comerciais, fortalecimento da burguesia. Tá? Tudo isso é um conjunto de fatores que vai fazer com que aquela vida medieval, aquela vida do campo, só lá dentro do feudo e tudo mais, não cabe mais. Não cabe mais porque o comércio é uma atividade quase que totalmente urbana. Então, lembra que nós falamos numa das aulas anteriores que quanto mais cresce a atividade comercial, mais a cidade ganha importância. E aí a população se desloca do campo, onde eles moravam durante o sistema feudal, para a cidade. Inclusive, a Itália é o berço do Renascimento, porque é a Itália que preserva um pouco mais dessa estrutura urbana em relação aos outros países da Europa. A Itália está à frente dos outros países da Europa na questão de preservação das cidades, na questão do comércio, né? Se você pegar províncias como Veneza,
Gênova, Milão, são províncias que vão estar sempre à frente na questão do comércio, na questão do crescimento das cidades, e também dentro da ideia renascentista de valorizar o artista, de incentivar a criação, né, tanto cultural quanto intelectual. Se você pegar, por exemplo, matemática, história, filosofia, eram disciplinas, por exemplo, vamos pensar assim, eram disciplinas que quase não eram estudadas durante a Idade Média, e quando eram estudados, isso era feito por religiosos. Por exemplo, você pegar a filosofia religiosa, você pode até estudar a filosofia, mas ela vai te levar sempre para a religiosidade durante a Idade Média, né? Já dentro da visão renascentista, não. Filosofia é a arte de pensar, né? E pensar não significa exatamente pensar igual à Igreja Católica. Beleza? Pessoal, só quero esclarecer uma coisinha. Ó. Igreja Católica, quando eu falo Igreja Católica aqui, não é nenhum tipo de crítica, tá? É porque era a instituição dominante durante a Idade Média. Tá? Não, o professor falou mal da Igreja Católica. Não, não é isso. Tá? Mas é porque era a instituição dominante, a instituição que mais tinha destaque, né, durante toda a Idade Média. Beleza? Pessoal, estão me ouvindo aí? Sim, estou ouvindo. Maravilha. Galera, o nosso tempo está no finalzinho, tá? Eu queria assim, como é que vocês estão? Tá tranquilo? Deu uma tranquilizada depois das informações de hoje? Sim, Tá você tirou tudo, umas dúvidas minhas. tá tudo em ordem? Agora você tirou minhas dúvidas. As únicas que eu tinha, você tirou hoje. É? Maravilha. Moçada, só um esclarecimento, ó. Quem ainda não enviou os exercícios para o e-mail, por favor, faça isso, tá? Não só os últimos, mas se tiver alguns atrasados. Já te enviei, né? É o Vitor? Não, eu já te enviei, né? O Guilherme? Não, não enviou nada. Eu acho. Já enviou, Não? Gui. Já enviou. Nossa. Ó, foi você me enviou, o Vitor me enviou. Quem mais enviou? Falei com o Heitor outro dia, mas ele não me enviou os exercícios, né? Então, assim, ó, moçada, eu gosto muito de ver as perguntas de vocês lá no nosso canal lá do YouTube, tá? Dá para ver que vocês estão acompanhando as aulas pelo número de acessos, mas, assim, é importante quem ainda não enviou os exercícios agilizar essa questão, tá? Tira uma fotinha da página realizada, encaminha para o meu e-mail, tá? Todo mundo lembra o e-mail aí? Lembra o e-mail tranquilo? Vixe, eu não tô lembrado, não. Eu mando as fotos pela Inês, porque o seu e-mail no meu não deu certo. Não, tudo bem. Para quem quer dar uma olhada lá, no último vídeo, no primeiro comentário do último vídeo que nós postamos, tem o e-mail, tá? Tá colado lá no topo dos comentários. Quem entrar lá no nosso último vídeo, vai ter no primeiro comentário meu, logo depois do vídeo, vai ter no primeiro comentário meu, tem o e-mail, tá? Mas a Inês me mandou, o pessoal que está encaminhando por ela, está chegando para mim tranquilamente, tá bom? Só não se esqueçam de encaminhar os exercícios. A Mirelle, eu vi que está assistindo várias aulas, mas também não mandou os exercícios, então vamos agilizar aí, tá, galera? Não vou marcar data, não vou colocar prazo, porque vocês vão mandando, tá? Não só os últimos, mas se tiver algum anterior atrasado, daqueles que a Inês pediu para vocês também outro dia, vão mandando, por favor, tá? E aí, quanto mais rápido você mandar, mais rápido você fica livre dos compromissos com relação aos exercícios. Tudo bem? Pessoal, da minha parte é isso. Tá? Posso ajudar de mais alguma maneira? Posso responder a mais alguma dúvida? Eu não tenho mais nenhuma, não. Beleza, Heitor? Aqui? Também não tenho mais nenhuma.
Bonitinho. Cadê o Cauã? O Cauã tá sumido. Eu tô de boa também. O Cauã nem entrou, eu acho. Não vi ele ainda. Mas beleza. A gente vai se falando. Eu vou falar com a Inês, eu vou combinar com ela, ver se a gente vai marcar alguma coisa para a semana que vem, ou se vai o vídeo, tá? Mas aí vocês vão sendo informados conforme a gente combinar com ela também, tá bom? Podemos encerrar então, galera? Podemos. Sim. Um abraço para todo mundo aí. Fiquem bem e se cuidem, tá? Tchau. Valeu, até mais. Até mais.